Muito bem, eu não estou só. Vamos trazer aqui Marcelo Zero. Hoje é dia de geopolítica. Agora nós vamos. Pois é. E América Latina, né? Nós estávamos ali tentando entender essa investida por parte do Trump, né, com o narcoterrorismo, mas tem uma outra investida do Trump, que essa foi, não é, de uma tranquilidade ali, né, Marcelo? Ele jantou em lei, né? Passo para você. Bom, como você sabe, né, André, o nosso amigo Milei, para não dizer outra coisa, ele busca inspiração no espírito de cães mortos, né? Particularmente, o seu preferido é o Conan, que é um machinho inglês, que não tem, infelizmente, não tem nenhuma relação com Lord Keynes, né? É um machinho inglês ultra neoliberal, né? Que se autodenomina ultra neoliberal e anarquista econômico, né? Pois é, agora, ontem, saiu um framework, não é ainda um acordo, chama de framework, uma espécie de arcabouço, né, com as linhas gerais do que seria um acordo bilateral Estados Unidos, Argentina, tanto na área de comércio quanto na área de investimentos. Né? E eu fiquei pasmo, para falar a verdade, com o que a Argentina está concedendo aos Estados Unidos sem conceder nada em troca. Né? Eu acho que o Milei ele está fazendo uma espécie de ALCA unilateral. A Argentina faz todas as concessões e os Estados Unidos não fazem nenhuma concessão significativa, né? Porque os Estados Unidos vivem hoje, vocês sabem muito bem disso, um momento de brutal protecionismo. Está fazendo algumas concessões agora por causa do aumento dos alimentos, preços dos alimentos, etc. Isso está pegando mal, né? A popularidade está caindo. Então está fazendo algumas concessões, mas o fato, e isso é importante ter em mente, é que as alíquotas médias de importação dos Estados Unidos subiram de 1,5% para 18,6% em média. Em média, porque tem muita coisa que ficou de fora, foi renegociada depois, etc, etc, etc. Mas isso significa, sabe o quê? Significa que as tarifas dos Estados Unidos efetivas foram multiplicadas por 12,4%. E hoje a Argentina tem tarifas médias de 18,6%, ao contrário de 1,5% que tinha na época de Trump. Então, esse é um salto tarifário enorme, que só se via na época da recessão, da Grande Depressão, quando você teve as chamadas tarifas Smooth-Hawley, que os Estados Unidos tentaram implementar para proteger o seu mercado interno, que estava indo para o buraco. Né? Mas é uma coisa historicamente que realmente não tem precedentes. Então, você tem um país que é a maior economia do mundo, ainda é a maior economia do mundo em termos de dólar, em termos de medição por dólar, que está numa corrida protecionista absolutamente maluca. E, do outro lado, você tem uma economia frágil, como a da Argentina, que tem extremas vulnerabilidades externas, não tem moeda forte, né? Está em crise há muito tempo, que está fazendo exatamente o contrário. Né? Está querendo abrir a sua economia num contexto em que a maior economia do mundo está se tornando extremamente protecionista, extremamente agressiva, brutalmente protecionista. É uma coisa de louco.
Se você fizesse isso, digamos, na época que os Estados Unidos tinham uma economia mais aberta, com tarifas médias de 1,5%, poderia ter algum tipo de racionalidade. Mas, hoje em dia, é simples loucura. Entendeu? É o que eu chamo de ALCA unilateral. Eu abro todo o meu mercado para você e você, em compensação, impõe todas as barreiras aos meus produtos que você quiser. É mais ou menos isso. Esse é o acordo, ou pelo menos esse é o arcabouço do acordo que está se desenhando. Então, vou dar uns exemplos aqui Perfeito. do texto, tá? Então, o que o texto diz? Isso é ipsis literis o que o texto diz, tá? O que ele diz? Que os Estados Unidos, que a Argentina, aliás, vai dar preferências comerciais para todos os produtos norte-americanos, inclusive produtos farmacêuticos e drogas, produtos químicos em geral, maquinário em geral, produtos de ciência de informação em geral, ou seja, laptop, notebook, supercomputadores, telefones celulares, etc., 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 aparelhos médicos, veículos automotores, de um modo geral, tá? Aí carro, caminhonete, caminhão, ônibus, tudo isso entra, né? E, além disso, tudo isso na área de indústria, tem também o que eles chamam de uma ampla gama de produtos agrícolas. Ou seja, você tem aí uma ampla gama de produtos industriais estratégicos e também uma ampla gama de produtos agrícolas não especificados. A Argentina, claro, tem competitividade na área agrícola. Só que os Estados Unidos têm mais. E, além disso, os Estados Unidos têm uma economia agrícola extremamente subsidiada com bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Com esses subsídios, você não tem condições de competir na maior parte dos produtos. Então, além do estrago na indústria, que, pelo visto, seria colossal, você também teria um estrago na agricultura, na famosa agricultura argentina, né? Mas e o que os Estados Unidos dariam em troca em relação a todas essas concessões, em termos tarifários? Os Estados Unidos se compromete apenas de remover algumas tarifas em produtos, em recursos e produtos naturais que não estão disponíveis no território americano. Olha, isso é óbvio, né? Se você não produz alguma coisa, como café, ou não produz manga com alguma coisa, ou algum outro produto desse tipo, é óbvio que não tem problema nenhum para você botar a alíquota zero ou ter uma alíquota muito baixa, porque você não produz esses bens. E, além disso, ou se produz em escala muito insuficiente para a demanda do seu mercado interno. E, além disso, desses produtos naturais que não estão disponíveis, também abriria o mercado americano para alguns artigos farmacêuticos que não têm patentes. Ou seja, não estão protegidos por propriedade intelectual. Sim. Quer dizer, isso não afeta, obviamente, que isso não afeta a indústria farmacêutica americana, porque a patente já expirou, entendeu? Então, isso não significa absolutamente nada, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. A Argentina também se dispõe a desmantelar
barreiras não tarifárias para fazer o comércio com os Estados Unidos. As barreiras técnicas não tarifárias, etc., etc., isso tudo a Argentina se comprometeria também a reduzir ou a eliminar para poder importar produtos norte-americanos, né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção é que o que se refere à propriedade intelectual. Diz assim, eu estou lendo o que está escrito, tá? Que disse assim, que a Argentina se comprometeu a fazer mudanças estruturais em sua legislação para adequá-la à lei americana de comércio, a lei 300, aquela famosa lei 301, inclusive para modificar critérios de patente, patentes regressivas e indicações geográficas, de modo a alinhar a legislação argentina à legislação norte-americana. Outra coisa, comércio digital. O que diz aqui em comércio digital? É uma coisa muito importante para os Estados Unidos, né? Que a Argentina se comprometeu a facilitar o comércio digital com os Estados Unidos, né, de forma a adequar, a reconhecer os Estados Unidos como a adequada jurisdição perante a lei argentina para o intercâmbio de comércio digital. O que significa isso? Que a Argentina vai reconhecer os interesses das Big Techs norte-americanas. É isso. E que vai seguir as regras que os Estados Unidos impõem às suas Big Techs. A Argentina vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, se você lendo isso tudo aqui, você fica com a impressão de que você tem uma economia extremamente frágil, que está passando por momentos extremamente difíceis, está recebendo auxílio do governo norte-americano, mas que está se abrindo totalmente em termos de indústria, em termos de agricultura, em termos de propriedade intelectual, também em termos de investimentos, e também em termos de regras técnicas, porque as regras técnicas que a Argentina passaria a adotar seriam as regras técnicas de comércio que são standards nos Estados Unidos, abriria tudo isso em troca de quê? Em troca de praticamente nada. A única coisa que se faz alguma concessão concreta aqui nesse framework é que, isso já tinha sido acordado, aliás, que vai facilitar o comércio de carne entre os dois países. Então, é uma coisa completamente assimétrica. Uma coisa completamente assimétrica, num contexto de brutal protecionismo dos Estados Unidos, e que, se for levado a cabo, se fizerem realmente um acordo, esse acordo passar pelo Congresso, etc., 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 significaria uma espécie de destruição da economia argentina, principalmente da indústria. Principalmente da indústria argentina. Eu queria até trazer, Marcelo, algumas questões aqui do nosso chat. Mas isso me lembrou muito, fazendo uma devida proporção, obviamente, mas na colônia, no Tratado de Panos e Vinhos, lembra? Portugal se deu para a Inglaterra, só riu, né? Claro. Exatamente a mesma coisa, só rindo, né? Está ali achando uma graça. Mas olha, a primeira pergunta foi do Beraldi mais cedo, que ele captou essa ideia da indústria, e ele faz a seguinte questão para você. Então, a gente pode dizer de alguma forma
Marcelo Zero, como a Argentina consegue ainda ter indústrias com essa política cambial? Ou a partir de agora, a partir dessa política que foi esse acordo efetivado entre Argentina e Estados Unidos, enfraquece a indústria como um todo, mas gera problemas, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem a questão do genérico também, quer dizer, Claro. lida com uma industrialização que trata Mas isso vai acabar. do isso povo, vai acabar, né? pelo framework, vai acabar. Vai acabar na Argentina. Porque eles vão insistir em patentes retroativas. Entendeu? Perfeito. Tem mais questões aqui para você. Comentários também, se você quiser levantar. O Beraldo falou: jamais a Europa questionará as atrocidades internacionais de Trump, e também a China, né, que tem um repertório omisso. Deixa eu ver aqui. O Matuque. Não, essa aqui foi mais cedo. Deixa eu só pegar aqui. O Beraldo falou assim: mas a Argentina virou um estado da Federação dos Estados Unidos, e pior, só com o ônus, né? Virou um grande Porto Rico. Basicamente, agora, qual é o resultado efetivo dessa distribuição para a Argentina? Agora, tem o seguinte... Curto prazo, Marcelo? Tem outra coisa também que eu queria comentar, é que do jeito que está, isso aqui abre a possibilidade de exploração de terras raras e lítio pelos Estados Unidos na Argentina, pelas preferências comerciais que a Argentina vai dar para os Estados Unidos. Isso está dito claramente aqui. Então, terras raras na Argentina, parece que a Argentina tem terras raras na província de San Juan, em outra na La Rioja também, e tem muito lítio. A Argentina está correndo para se transformar no terceiro maior produtor de lítio do mundo. Então, isso tudo vai para a mão dos Estados Unidos. Agora, qual o efeito disso para o Mercosul, Marcelo? Aí que está. O Mercosul não é uma área de livre comércio, é uma união aduaneira. Né? Quer dizer, os países fizeram o Mercosul lá atrás pensando no modelo da União Europeia. Como a União Europeia? Você construiu um mercado comum com uma união aduaneira, ou seja, todos praticam as mesmas tarifas externas, há exceções, mas, de um modo geral, todos os países praticam as mesmas tarifas externas, e você negocia em conjunto qualquer acordo de livre comércio que mexa com essas tarifas comuns, com essa união aduaneira comum. O que a Argentina está fazendo é dando uma banana para o Mercosul e dizendo: olha, eu vou fazer o que me der na telha. Eu vou fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, uma ALCA unilateral com os Estados Unidos, absolutamente maluca, né? E vou dar uma banana para o Brasil, para o Paraguai, para o Uruguai, etc. O país que vai ser mais afetado é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ainda tem uma indústria relativamente sofisticada. E 93% do que a gente exporta para o Mercosul são produtos industriais. A nossa indústria depende muito do Mercosul em suas exportações. Na América do Sul como um todo, esse percentual chega a 80% também. Então, o Mercosul e a integração regional aqui da América do Sul e também da América Latina e Caribe são extremamente vitais para que a indústria brasileira possa sobreviver. Se você, um país importante como a Argentina, né, que é um parceiro fundamental dentro do Mercosul, abre a sua economia e, particularmente, a sua indústria para os Estados Unidos, isso significa que a indústria brasileira vai ficar vendida. A maior parte da indústria brasileira não vai ter condições de competir com veículos automotores, com maquinários, com produtos químicos, com produtos farmacêuticos vindo dos Estados Unidos. Entendeu? Até mesmo alguns produtos agrícolas poderão ser afetados, porque, como eu já disse, a agricultura americana
não tem a mesma competitividade natural do Brasil, mas é fortemente subsidiada. Entendeu? Eles produzem etanol a um preço baixo porque é tudo subsidiado. O milho é todo subsidiado, recebe mais de 36 bilhões de subsídios. O México, a base da comida mexicana é o quê? É o milho. Fazer tortilha, todos aqueles pratos conhecidos do México tem como base o quê? O milho. Né? E você sabe que hoje em dia essa cultura do milho, por causa do NAFTA e do outro acordo do livre comércio que foi feito posteriormente, depende hoje de importação de milho americano. Porque o milho americano é muito mais barato. Porque é subsidiado. Entendeu? Então, o México hoje come tortilha e outros pratos feitos com milho americano. Então, você vê que o perigo é muito grande. O perigo é muito grande, entendeu? E, além disso, eu me pergunto, quer dizer, o Brasil seria muito afetado. Mas o que dizer do acordo Mercosul-União Europeia que foi negociado? Porque esse acordo, se for feito, implode o acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque a Argentina está dizendo, não, a minha preferência vão ser os Estados Unidos. Perfeito. Tá? O que vai entrar aqui com tarifa realmente mais baixa, com tarifas preferenciais, automóvel americano, ônibus americano, maquinária americana, produtos químicos americanos, produtos farmacêuticos americanos, produtos de tecnologia de informação americanos. É isso. É um regresso à ALCA, só um regresso à ALCA sem nenhuma correspondência, sem nenhuma compensação. Tem algum perigo? Alguém colocou aqui no chat, não sei se eu cheguei a marcar a pessoa, mas ela fala do Curralito 2. Tem algum perigo nesse sentido? Quer dizer, né? Porque, ou de alguma maneira ter algum tipo de. Aqui foi a Elizabeth Coutinho, só para falar: olha, não vai demorar muito, a Argentina vai reeditar o Curralito 2. Ou até mesmo esse governo sofreu uma oposição pelo povo. Por enquanto, o Trump está bancando. Ele deu 20 bilhões de dólares e prometeu dar outros 20 bilhões de dólares para evitar o colapso. Porque a Argentina não tem moeda forte, não tem dólar, ao contrário do Brasil, que no governo Lula construiu reservas em dólar muito expressiva, então nós conseguimos superar a vulnerabilidade externa, eles não. Eles ainda se mantêm extremamente vulneráveis nesse ponto. Né? Mas isso tem algum limite. Se eles fizerem realmente o que eles estão dizendo que vão fazer, o déficit comercial que a Argentina terá com os Estados Unidos será brutal e vai destruir, principalmente, os setores mais frágeis da economia argentina. E, assim, em especial, de novo, o setor da indústria. Né? A Argentina ainda tem indústria, etc., alguma indústria, mas com isso ela pode realmente perder a sua indústria, né? E ter um déficit comercial muito profundo com os Estados Unidos. Né? Ou seja, vai agravar a escassez de dólares na economia argentina. E aí, se isso de fato acontecer, você pode ter que fazer um novo corralito. Né? E a Argentina ir para a bancarrota de novo, como aconteceu em 2002. E quem paga a conta é o povo, né, Marcelo? E quem paga a conta é o povo. Quem vai pagar isso, quem paga sempre quem paga são os mais pobres, são os mais desvalidos, né? São aqueles que têm menos. Então, é um perigo, grande perigo para a Argentina, é um grande perigo para o Brasil e é um grande perigo para o Mercosul e a integração regional. Parece que os Estados Unidos estão tentando criar um cerco geoeconômico e geopolítico aqui na América Latina, especialmente na América do Sul. Né?
Você tem o Milei à direita, você tem o Peru à direita, você tem o Uruguai à direita. Né? Perfeito. Né? Perfeito. Você tem a ameaça da queda do Maduro na Venezuela. Chile agora tem a também. ameaça do Chile, É. realmente Nossa. pode virar à direita. E você tem também a ameaça contra o governo da Colômbia, que Sim. também já foi definido, o Gustavo Petro já foi definido como um perigoso narcoterrorista. Então, com essa cantilena do narcoterrorismo, você está promovendo um cerco geoeconômico e geopolítico que vai afetar profundamente o Brasil, porque o Brasil é o principal beneficiário do Mercosul, da integração regional. E o Brasil pode perder totalmente o protagonismo que ele tem hoje aqui na América do Sul e na América Latina, em função desses ataques, dessas ofensivas, tanto econômicas quanto políticas, que o Trump está fazendo. Isso é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Isso pode afetar nosso futuro, pode afetar as próximas eleições, entendeu? Olha, Marcelo, infelizmente a gente está no final, assim, porque tinha assunto para mais uma hora. O Júlio César falou da Bolívia também, mas o Beraldi, vamos colocar aqui, vai, 2 minutos. Tá. Beraldi não, o Bernardi, Sérgio Bernardi. O que fazer, Marcelo? Não é porque o que fazer? Desesperador, né? O que fazer é você. Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil vai ter que. Não tem muito diálogo com o governo Milei, né? Mas tem algum diálogo com os outros governos do Mercosul. Né? O Brasil tem que dizer que isso que a Argentina está fazendo é ilegal do ponto de vista do Tratado de Assunção. A Argentina não pode fazer isso. Não poderia, pelo menos, fazer isso, porque o Tratado de Assunção prevê explicitamente a União Aduaneira, a não ser que a Argentina denuncie o Tratado de Assunção e saia do Mercosul. Eu vou sair do Mercosul. Tudo bem, ela pode sair do Mercosul. Tem um prazo para que ela continue cumprindo as regras, etc. Mas ela pode, de fato, sair do Mercosul. E o Brasil tentaria tocar o bloco com outros países. Né? Agora, é uma situação realmente difícil, porque essa integração regional é muito importante para o Brasil. Vou te dar um dado só. O Brasil tem com a América, exporta para a América Latina como um todo, porque o Brasil tem o Mercosul, mas o Mercosul tem acordo de livre comércio com praticamente todos os países da América Latina. Então, a área de livre comércio do Mercosul é bem maior do que os 4 países originais. Tá? Hoje em dia, o Brasil, mesmo com todas as crises que há na América do Sul, ele exporta para a América Latina como um todo 50 bilhões de dólares. A maior parte de produtos industrializados. Tá? Essencial para a nossa indústria, para a manutenção da nossa indústria. Para a União Europeia como um todo, nós exportamos 48 bilhões. Ou seja, nós exportamos mais para a América Latina do que para toda a União Europeia. E para os Estados Unidos, nós exportamos 40 bilhões. E para a América Latina, 50 bilhões. Então, para você ver a importância da América Latina, do Mercosul, da integração regional para o Brasil. Esse é um patrimônio que o Brasil precisa proteger, de qualquer forma. Com certeza. Olha. Né? Agora, tem digamos, uma esperança, né? Que é a seguinte: isso que saiu é um framework. Um arcabouço, uma declaração de intenções, com já algumas diretrizes claramente postas. Mas ele vai ter que ser feito um acordo, e esse acordo vai ter que ser aprovado pelo Congresso argentino. Né? Não pode ser já passando do nosso tempo aqui, Marcelo, mas agora com essa... Porque ele conseguiu uma maioria agora, né? Mas tem muitos setores lá na Argentina, como está acontecendo com o Trump. O Trump fez essa
essa bagunça toda com as tarifas, mas agora está tendo que, aos poucos, está voltando atrás, porque os próprios empresários ficam aborrecidos com ele. E, além disso, a inflação está aumentando, principalmente a inflação de alimento. Ele está com popularidade, ele está com 38% de popularidade. No início do governo, ele estava com 51%. A desaprovação, que era de apenas 41%, já subiu para 55%. E é por isso que ele está fazendo essa reviravolta. A de hoje, por exemplo, é por causa disso, porque não está dando certo. Tá? Então, é possível que a própria sociedade civil, setores empresariais da Argentina, reajam a uma loucura como essa, porque, de fato, pelo que está escrito ali, é uma loucura de um sociopata que se inspira no espírito de um cachorro morto. É basicamente isso. Ó, recado para você. Ótima entrevista, valeu, marido, no zero. Muito bom assim, hein? Muito bem. É muito suspeita, né? Mas assim que é bom. Valeu demais, Marcelo. Agradeço muito a sua participação. Qualquer coisa, estamos... A gente acompanhar, com certeza, porque vai ter muito desdobramento. Vai ter desdobramento. Isso, e aí vai. A gente vai correr o mundo. Eu peço para vocês irem correndo, porque já começou o Cessar-Fogo com o Alex Sonic. Vamos para lá. Tá bom, então. Bom final de semana. Beijo, eu volto para amanhã às 14 horas. Beijo. Beijos. Horas, tchau, gente. Tchau.